Boa tarde. Estamos aqui novamente, hoje essa tarde fria de triunfo, com a presença da nossa querida Dilma, do Novo Horizonte, nos trazendo esse tema que vai realmente nos trazer bastante reflexão. Influência da espiritualidade, né? Do Espiritismo. Influência do Espiritismo no progresso da humanidade. A importância de compreender a doutrina espírita nesses tempos de transição. Com certeza será uma instrução belíssima que a nossa irmã vai nos trazer. Que possamos estar abertos a esses ensinamentos e refletir sobre eles. E eu peço à nossa irmã que possa fazer a prece e abertura das nossas tarefas da tarde. Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade que nos concede de nesse momento estarmos aqui para darmos início às atividades da tarde, à palestra. Que o Senhor possa enviar os teus mensageiros do bem, responsáveis pelos trabalhos desta casa, para nos auxiliar, nos envolver, que tenhamos as melhores vibrações, as melhores intuições, que os trabalhos da tarde possam sair da forma como foi programada pelos espíritos superiores. Na certeza do amparo, da tua proteção, iniciamos os trabalhos desejando a todos muita paz. Que assim seja. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, relembrar os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Qual a contribuição? O que é que o Espiritismo traz para nós, relacionado à nossa evolução, ao progresso? A gente, conhecendo os ensinamentos da doutrina, a gente observa que no Livro dos Espíritos nós temos o estudo de um capítulo que trata sobre as leis divinas. E a lei do progresso é uma daquelas 10 leis, e ela é inevitável, Essa lei, que queiramos ou não, ela vai acontecer. E de que forma o Espiritismo pode contribuir para isso? O Espiritismo é uma doutrina nova, relacionada com as outras doutrinas que nós temos aí, milenares, mas ela nos traz uma mensagem, A doutrina espírita nos traz uma mensagem de uma forma mais simples, vem retirar o véu, vem nos esclarecer, no momento atual, embora já tenha mais de 160 anos, mas a cada momento que a gente tenha oportunidade de estudar, de ler, de assistir uma palestra, um estudo sobre a doutrina, a gente observa que ela está bem presente, parece que foi agora. Assim como os ensinamentos do Cristo, que quando a gente começa a estudar, a entender, a gente vê que apesar de ser mais de 2000 anos que o Cristo passou por aqui e deixou sua mensagem, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que está tão atual a doutrina espírita por ser também, os ensinamentos do Cristo, trazidos de uma forma renovada, não podia ser diferente. Então, a gente vai refletir um pouco sobre essa contribuição. E vamos aqui começar lembrando, do Consolador Prometido, que Jesus, nos seus últimos momentos, diz, lá deixou dito para nós, nos consolando, nos enchendo de esperança, e diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Consolador Prometido, esse que Jesus falava, vos ensinará todas as coisas e nos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quer dizer, está aqui claro Jesus, nas suas palavras, dizendo, que esse Consolador, que ele vai rogar ao Pai, vai nos ensinar algumas coisas, mas vai também fazer com que a gente recordar as coisas que a gente já tinha esquecido. O Consolador Prometido também é o Espiritismo, que vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Quer dizer, o Espiritismo vem levantar o véu, quer dizer, vem trazer a mensagem do Cristo de uma forma mais clara, de uma forma mais renovada, de acordo com o nosso entendimento,
trará o mesmo ensinamento que a gente não entendeu há mais de 2000 anos, mas agora de uma forma mais clara e de forma que a gente possa entender melhor. Então, a doutrina espírita é o Evangelho do Cristo, né? E vem sem alegorias, porque ao tempo de Jesus utilizou muito, né, de alegorias, de parábolas, né, dos ensinamentos do Cristo, era de uma forma assim, como quem ele estivesse falando lá, colocando a gente como, na atualidade, como a gente estivesse lá, no jardim, nos primeiros anos, lá na creche, as crianças começando a ter contato com outras crianças, a ter contato com uma sociedade diferente da casa, no início lá dos estudos, Jesus tinha a gente também como fosse, assim, a gente não estava ainda com entendimento, Jesus sabia, né, da nossa condição, de entendimento, da nossa pequenez com relação a entender os seus ensinamentos, então Jesus contava historinha, como hoje acontece, né? Os pais, os educadores, os pedagogos contam historinha, né, para que a criança, quando quer passar um ensinamento, conta uma historinha para que fique mais fácil da criança entender. Então Jesus, né, que sabia que nós éramos, ainda somos, mas já progredimos muito, crianças, né, espíritos ainda muito novos, sem entendimento, então Jesus tratava assim de alegorias com as parábolas, que estão aquelas histórias, para que a gente pudesse assimilar alguma coisa, né? E agora não. Agora nós já reencarnamos muitas vezes, já tivemos muitas oportunidades de aprendizado, agora a gente já tem condição de assimilar esses conhecimentos de uma forma mais diferente. Então, vem mais atualizada. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos por quanto fala sem figuras e sem alegorias, de uma forma mais simples. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. A doutrina espírita, ela é consoladora por natureza. A doutrina espírita, ela nos esclarece, nos deixa bem claro, principalmente quando a gente trata sobre a lei de causa e efeito, sobre a questão do castigo, que não existe, que Deus não é um pai que se vinga, que castiga seus filhos, né? Mas todos esses ensinamentos, embora trazendo para a gente, né, para que a gente possa despertar, mas é de uma forma educadora e consoladora, não é? O Espiritismo, ele tem, né, esse ar de consolador, nos ensina, nos mostra a realidade, mas nos consola. Como, por exemplo, as penas eternas. A doutrina espírita vem nos esclarecer que não existe pena eterna. Quantas e quantas religiões nós não passamos e tivemos esse entendimento que se errarmos, se praticarmos um erro, a gente estava condenado para sempre ao inferno, a um fogo eterno. A doutrina espírita vem e diz, não existe nenhum mal que você tenha cometido que não tenha como você corrigir. É só querer, é só a pessoa se determinar. Então, não tem, para sempre, para todo sempre, vai ser a felicidade. As outras dificuldades, todas elas passarão. A gente sabe que vivemos num mundo de provas e expiações, ainda o mal predomina, ainda somos espíritos muito imperfeitos, precisamos ainda passar por muitas provações, muito sofrimento, mas não estamos desamparados, Deus não desampara nenhum de seus filhos, né? Nós temos um amparo e precisamos nos fortalecer diante de todos os ensinamentos que a gente vem recebendo com o Evangelho do Cristo e com esses esclarecimentos da doutrina espírita. Então, por isso que é chamado de consolador, né? Jesus chamou de consolador, porque é para consolar mesmo, né? Então, é esse a principal, o objetivo da doutrina espírita é esclarecer e, principalmente, consolar. Então, vamos começar no nosso tema de hoje, que é sobre progresso, né? A lei do progresso, ela é inevitável, né? Como eu já falei aqui no início, é lei. O progresso, que queiramos ou não, iremos progredir. Então, todos nós estamos sujeitos às leis divinas. E a lei do progresso, ela é uma lei inevitável, vai acontecer. Mesmo que a gente queira colocar obstáculo, que a gente diga, eu não quero, vou parar, mas não. É uma lei e, vamos colocar numa palavra bem simples, assim, nós seremos arrastados a progredir.
né? Em determinado momento da nossa vida, nós vamos ter, mesmo que não queiramos, nós vamos ser arrastados por essa lei. Então, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Está lá na questão 783 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos progredir. Temos que alcançar, né, a esse objetivo final que Deus colocou para cada um de nós, diante das suas leis, respeitando nosso livre-arbítrio, mas iremos atingir esse objetivo, porque somos criaturas divinas e Deus, né, tem um objetivo para cada um de nós, que é a perfeição. O caminho que nós vamos trilhar, aí fica a cargo de cada um de nós. Temos as dificuldades, precisamos nos fortalecer diante das dificuldades, tentar compreender sem desespero, né? Colocando em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Tirando as lições, que por mais difíceis que sejam as nossas dificuldades, as nossas provas, Deus tem um objetivo para tudo, seja as coisas boas ou as coisas ruins. Tudo de Deus tem um objetivo, tem um fim. E sendo um objetivo, um fim de Deus, é positivo, é para o nosso bem. Cabe a cada um de nós, né, nos fortalecermos e tentar entender da melhor forma possível o que é que isso quer me dizer, né? Estou passando por isso, seja no momento de dificuldade, seja no momento de felicidade, né? Vamos parar um pouco, pensar, né? E agradecer, porque são oportunidades que Deus nos dá para crescimento, para o entendimento, para que a gente possa refletir. Às vezes a gente está tão envolvido com as situações do dia a dia que a gente não para pensar. Então, muitas dificuldades, as pedras do caminho é justamente para isso. A gente tropeça, com aquele tropeço a gente para um pouquinho, aí a gente vai pensar, né? Então, vamos tirar sempre o melhor proveito, seja das coisas boas e principalmente das ruins. Que na nossa condição é difícil da gente também, né? Passar por um sofrimento e a gente ficar muito atento a por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que é assim? Né? Então, o objetivo é esse, é progredir. Então, aquele momento de dificuldade tem o objetivo, é um progresso, é para o bem. Eu posso não estar entendendo no momento, mas em certo momento da minha vida eu vou entender por que isso. E aí a gente vai se fortalecendo, relembrando os ensinamentos do Cristo, relembrando do que o Cristo passou, né? Que veio, só fez o bem, veio para fazer o bem, para nos ensinar, ainda passou por todas aquelas dificuldades. Então, que a gente possa se fortalecer e entender que tudo é para a nossa melhoria, tudo é para o nosso progresso. Sem esquecer que, né, existem as leis, a lei de causa e efeito é uma lei também, que é de ação e reação, que a gente também, tudo que a gente faz, a gente recebe. As coisas boas a gente recebe, porque a gente às vezes foca tanto nas coisas ruins, que a gente esquece lá que milhões de coisas boas acontecem, e uma ruim que acontece, a gente esquece milhões de coisas boas que aconteceram, e a gente foca só naquela ruim. Aí a gente foca naquela coisa que não foi boa, naquela coisa que não saiu da forma como a gente planejou, ou como a gente queria. Aí a gente foca só naquele ponto. E esquece de agradecer a Deus milhões de coisas boas que Ele nos dá a todo momento. E como tudo progride na natureza, tudo. Só Deus não está sujeito à lei do progresso. Deus, Ele já é perfeito em tudo. Então, abaixo de Deus, tudo progride. Tudo está sujeito a essa lei. Tirando Deus, abaixo de Deus, tudo está sujeito à lei do progresso. Tudo progride. E como tudo progride, nós, espíritos, também progredimos. Kardec, na doutrina, né, no livro da codificação, Kardec, como era um pedagogo, né, tinha uma forma, né, diferente de passar os ensinamentos, de coordenar, de organizar aqueles ensinamentos dos espíritos, colocou para que a gente fixasse melhor, né, essa questão da evolução espiritual, do progresso espiritual, uma escala.
para a gente ver que a gente está nesse caminho, que a gente está progredindo, que a gente está passando de uma situação para outra. Embora isso não seja repentino, não seja de uma forma, às vezes, que a gente nem fica imperceptível, essa mudança, às vezes, é tão pouca, mas é uma mudança, é uma melhoria, que a gente nem percebe, mas a gente está progredindo. E aí Kardec coloca aí de uma forma bem simples a escala espírita. Então, os espíritos progridem. Então, lá, ó, na terceira ordem, lá embaixo, na pirâmide, são os espíritos imperfeitos. O que ainda tem em nós? Ignorância e desejo do mal. Na segunda, lá no meio da pirâmide, nós temos os bons espíritos, quer dizer, os que já progrediram, que já passaram de espírito perfeito para espíritos bons. Neles já predomina o bem. E na primeira, lá no topo da pirâmide, os espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição máxima, né? Então, uma perfeição máxima, mas não é uma perfeição igual a de Deus, porque por mais que progridamos, por mais que a gente vá evoluir, crescer, mas nós nunca vamos chegar à condição de Deus. Mas nós temos, né, um objetivo, nós temos um norte, vamos dizer assim, de perfeição moral que a gente conhece aqui na Terra, por exemplo, que é o Cristo, a condição de Cristo, né? Jesus é um guia e modelo, porque é o modelo de perfeição que a gente almeja, que a gente aspira, no momento como a gente está aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. Então, qual é esse modelo? Qual é o modelo de perfeição que a gente tem? Jesus. Então, a gente caminha sempre para chegar na condição de Jesus. É claro que iremos progredir mais. Jesus, hoje, há 2000 anos, quando ele esteve aqui na Terra, a gente conhecia ele na condição de Cristo. Imagina o quanto que esse Espírito já progrediu, né? Cristo é apenas uma parte desse progresso. Com certeza, já progrediu muito mais, porque, mesmo sendo Cristo, continua a progredir, porque o que não for Deus, progride. Então, hoje ele já está num grau evolutivo bem maior. Então, os espíritos progridem, nós estamos progredindo. Embora aí tem o caminho trilhado por cada um, aí uns vão chegar mais rápido, outros mais devagar, uns mais sofridos, outros menos sofridos, uns acertam mais, outros acertam menos, mas todos estamos nesse caminho do progresso. Não esquecendo que estamos reencarnados, e toda reencarnação tem uma programação que ela é para o progresso, para a evolução. Então, estamos aqui, nesse momento, reencarnados, e temos um planejamento reencarnatório que é para o progresso. Para, ao sairmos daqui, sairmos melhor do que quando chegamos. Embora, quando chegar aqui, que a gente encarna, a gente está com todas essas percepções abafadas pela carne, né, o corpo grosseiro, mas nós temos toda uma programação para progredir. Toda programação reencarnatória é para o progresso do espírito. O que não acontece, algum percalço do caminho é por nossa conta. Os mundos também progridem, né? Abaixo de Deus tudo progride, e os mundos também progridem. Kardec também, na codificação, dá uma classificação bem simples da progressão, né, dessa evolução dos mundos. E a classificação dos mundos trazida por Kardec, a mais simples é essa. Mundos primitivos, que prevalece o instinto, e a lei do mais forte. Então, lá, os espíritos, quando estão nas primeiras encarnações, a primeira encarnação e as reencarnações, no mundo primitivo. Nós já estamos no mundo de provas e expiações, então, com certeza, nós já passamos pelos mundos primitivos. Hoje, a gente já se encontra no mundo de provas e expiações, e já estamos na transição para a regeneração. Então, nós já passamos por os mundos primitivos. Então, sinal que já estamos aqui, ainda é um mundo que tem muito sofrimento, mas já melhoramos muito, já evoluímos, que já estamos agora aqui no mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. O mal predomina sobre o bem, ainda aqui na Terra tem essa condição, mas nós já progredimos porque antes no mundo primitivo o que prevalece é o instinto e a lei do mais forte. Nós estamos mais para o animal do que para o hominal, né? O que a gente é mais instinto do que a inteligência. Então, é como se fossem os animais. Os animais, eles vivem o quê?
para a alimentação, a reprodução e a conservação. Então, nas primeiras reencarnações no mundo primitivo, a gente, os espíritos, nós que passamos por lá, a gente está mais para essa condição. Né? Aí quando vai evoluindo, vai aprendendo e vai tendo a condição de habitar um mundo melhor. Então, nós já estamos no mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. E estamos já na transição para o próximo classe, que é dos mundos regeneradores, ou mundo de regeneração. Aí, no mundo de regeneração, o bem já prevalece sobre o mal. Ainda não somos espíritos perfeitos, os que estão lá, quando a gente estiver lá, né? Os que estão lá nesse mundo de regeneradores ainda não são perfeitos, mas já adquiriram uma condição, já evoluíram, já progrediram, que já estão na condição de habitar um mundo de regeneração. Depois vem os mundos ditosos ou felizes, que aí o mal já não existe, né? Lá nos regeneradores, o bem prevalece, né, sobre o mal. E nos mundos ditosos ou felizes, o mal não existe, só existe o bem. E depois os mundos celestes ou divinos, que é o bem reina. Então, nos mundos celestes ou divinos, o bem prevalece. Os espíritos que estão lá já estão nessa condição, já desenvolveram o amor e só fazem e só vivem para o bem. E nós estamos nesse caminho, nós estamos evoluindo, progredindo, né? Estamos caminhando para chegarmos lá também, e depois outros que não está classificado aqui, mas que com certeza existe. E aí vamos agora relembrar um pouco o que é progresso, né? E o que é progredir? O que é o progresso? É a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova de existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Então, o progresso é isso, né? O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentimento de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Então, nós somos seres ainda imperfeitos, né? Mas somos perfectíveis, né? Vamos atingir a perfeição, vamos progredir. Então, a gente sempre aspira, né, o melhor. Então, a gente está aqui, né, mas com esse objetivo de uma melhoria, de um progresso, que tudo isso é normal, é natural. Nós vivemos no mundo material, é normal que a gente queira ter os bens materiais, progredir de um carrinho mais, de uma moto para um carrinho melhor, ter uma casa melhor, tudo isso é normal, é natural, tem a condição, isso é sinal de progresso. Nós temos aí, se a pessoa tem condição de ter numa cidade fria um aquecedor, numa cidade mais quente um ar-condicionado, tudo isso é normal, é natural, faz parte do mundo material. E não tem nada errado, a doutrina espírita não condena os bens materiais, tudo isso é progresso que vem para nos auxiliar, viver bem, viver melhor, ter uma noite de sono mais tranquila, naqueles lugares mais quentes, a pessoa que trabalha o dia todo e chega em casa, vai dormir, não consegue dormir porque está muito quente, aí tem a condição financeira, trabalhou, adquire um ar-condicionado, dorme melhor, no outro dia está mais disposto, com mais disposição para suas atividades diárias. Então, nada demais. Então, esse progresso, o avanço da ciência, da tecnologia, tudo de acordo com as leis divinas, tudo de acordo com a nossa programação e com Deus, o objetivo de Deus para todos nós. Então, o progresso, ele é importante, né? Então, o progresso dos bens materiais é importante. Agora, a forma de como a gente vive uma vida material, né? Como eu adquiri a condição daquela vida material, aí sim, aí vai contar, né? Então, eu adquiri tudo que eu tenho foi com o suor do meu trabalho, as custas do meu trabalho, com a minha condição, dividindo isso, pagando em 10 vezes, em 20 vezes, compro uma casa para pagar em 15 anos, em 30 anos, não tem problema. Agora, viver uma vida material, de pompas, de tudo do melhor, à custa do suor do outro, né? Escravizando o outro, pisando o outro, aí sim, aí está em desacordo com as leis divinas. Mas tudo esse progresso que existe materialmente falando, está tudo dentro das leis divinas, de acordo com as leis divinas. Agora, a forma como a gente adquire aí é a consciência nossa e nós vamos ter que nos quitarmos com isso. A marcha do progresso.
O progresso é o resultado do esforço individual de cada um. O homem possui em si a força de progredir, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Pelo contato social, os mais avançados ajudam o progresso dos outros. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, perdidos em resultados materiais, sem conhecimento nenhum de sua imortalidade. Então, nós vivemos uma vida material, uma vida aqui na matéria, necessário para a vida, precisamos das coisas materiais, necessária à vida da matéria, mas isso não é o mais importante. O mais importante para nós é a vida verdadeira. Qual é essa vida verdadeira? A vida espiritual. Então, vamos viver a nossa vida na matéria, estamos reencarnados, precisamos de viver a matéria, mas há algo mais importante do que essa vida da matéria. E o que acontece com a maioria de nós? Nós nos envolvemos tanto com a vida da matéria e nos esquecemos da vida espiritual, das coisas espirituais. E ficamos aqui envolvidos demais, quando diz assim, enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros perdidos em resultados materiais, sem conhecimento nenhum de sua imortalidade. Por quê? Porque tem pessoas que vivem a vida aqui como se existisse essa. E tem pessoas até que dizem, temos que aproveitar. Não tem essa vida. Temos que aproveitar. Mas que aproveitar é esse? O aproveitar a vida tem que ser algo que vai me trazer coisas boas. Aproveitar a vida, com todo respeito, sem querer aqui jogar pedra em ninguém, mas se aproveitar a vida para algumas pessoas, usar as drogas, se entregar às drogas, né, fazendo mal ao seu corpo físico, à sociedade, então alguma coisa está em desacordo com a lei divina. Se aproveitar a vida é encher a cara de bebida e pegar um carro e chegar ali e atropelar alguém que ia passando numa avenida, esse aproveitar a vida está equivocado. Então, aproveitar a vida do que a vida material pode nos dar, mas sem nos esquecermos do principal, né? A vida material, ela é necessária, mas há algo principal. Por quê? Porque a matéria é para aqui, para a vida, agora o espiritual não. A vida espiritual é para sempre. Tudo que a gente adquire espiritualmente falando, moralmente falando, é nosso. Os bens materiais são todos eles passageiros. Embora tenha esse atrativo mesmo, né? A vida material nos atrai realmente, né, para muitas coisas equivocadas. Porque, né, dá um prazer, nos dá um prazer, né, aquele efêmero, né, daquele momento, enquanto que os espirituais não. São coisas que vão nos levar a mundos melhores, a condição espiritual melhor, uma convivência melhor, tanto aqui no material como na vida espiritual. E aí a gente vê a questão da prática, do bem, do amor ao próximo, a gente observa a necessidade que existe da gente fazer o bem. E isso, as instituições, por exemplo, as casas espíritas precisam de voluntários, de pessoas para fazer o trabalho. E muitas vezes essas pessoas não. Então, porque quando eu faço um trabalho voluntário, quando eu estou ajudando ao próximo, primeiro eu estou me ajudando. Depois, né, em segundo lugar, eu estou ajudando o outro. E as pessoas querem mais curtir a vida. Eu vou passar uma tarde de domingo todo dia no centro espírita? Não, eu vou curtir a vida. Não estou só exemplificando o centro espírita, mas pode ser em qualquer instituição, né, de trabalho voluntário. Mas as pessoas não querem, né, compromisso, né, o voluntariado exige, o trabalho voluntário ele não é remunerado, mas existe todo um compromisso e as pessoas não querem, né, passar um fim de semana numa instituição fazendo caridade, distribuindo pão, distribuindo sopa, cesta básica, pregando o evangelho, fazendo uma palestra, lendo o evangelho para um idoso, num abrigo, num lar de idosos. Isso é
espiritual. Isso é preparação, isso é evolução, é preparação para a evolução espiritual. Mas as pessoas estão mais ligadas aqui, às coisas da terra, aí, às coisas materiais, e muitas vezes esquecem de desenvolver, né? E a outra lei, amor, justiça e caridade, que é preciso, né? Para a gente atingir essa perfeição, a gente tem que estar pleno, praticamente, na prática, com a lei de amor, de justiça e de caridade. Primeiro com a gente e depois com os outros. Mas isso é realmente, a vida material nos atrai para isso. É preciso que a gente esteja atento para a parte espiritual. Vamos lá. Existem duas espécies de progresso, e a gente notavelmente, esse século, né, o avanço da tecnologia nos últimos 100 anos, isso é notável, né? Aliás, é notável, a gente observa que foi um avanço grandioso, um avanço da tecnologia, né, da ciência, nos últimos 100 anos. Então, existem dois tipos de progresso, o intelectual e o progresso moral. Porém, eles não andam na mesma velocidade. Então, tudo tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, para o espírito alcançar a perfeição, esse objetivo final, é preciso que desenvolva os dois, a intelectualidade e a moralidade, e que esteja em equilíbrio. Nós avançamos muito, tanto na área moral como espiritual, ou intelectual, só que a intelectual avançou muito, a gente ficou um pouquinho abaixo na moralidade, mas é preciso que haja esse equilíbrio, mas vai acontecer esse equilíbrio um dia. Vamos ver um pouquinho sobre o progresso intelectual. Desenvolvimento nas áreas da ciência e da tecnologia. Entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido, no decorrer deste século, todos os incentivos, por isso mesmo atingiu um grau de desenvolvimento tão rápido. Vamos colocar nos últimos 50 anos, né, o progresso, nesses 100 anos o progresso foi grandioso, mas vamos dizer, os últimos 50 anos, a evolução na área da ciência, da tecnologia, né? Por exemplo, o avanço da tecnologia na medicina, por exemplo, os exames, as tecnologias para detectar doenças muito mais cedo, né? Para ser tratados, os cânceres hoje são muitos curáveis devido a ter esse diagnóstico precoce, graças a esses equipamentos que foram desenvolvidos pela ciência, a tecnologia, tudo isso de acordo com a lei divina. Né? Então, o avanço tecnológico, com certeza que nós, né, avançamos muito, tanto espiritualmente como materialmente, né, intelectualmente, mas avançamos muito mais na intelectualidade nos últimos anos. E olha que já melhorou muito, nós já temos muita gente preocupada em fazer o bem, nós já temos as ONG, as pessoas se preocupam com o meio ambiente, com os animais, com a vegetação, com os idosos, as leis que protegem a criança, o adolescente, o idoso, a mulher. Tudo isso foi avanço, né, na área intelectual. Então, a gente avançou muito. Avançamos também na moralidade, mas não está em equilíbrio. Então, para a gente atingir essa perfeição, isso vai ter que estar equilibrado. Então, um dia a gente vai equilibrar isso. O progresso moral, o desenvolvimento de valores morais que beneficiam a humanidade, tais como amor e caridade. É através do progresso moral que encontramos o caminho para ampliarmos nossa consciência quanto à importância de nos autodesenvolvermos como espíritos eternos. Aí é onde entra, né, a lei de amor, de justiça e de caridade. Nós temos que desenvolver em nós as nossas virtudes e tirando de nós ainda os nossos vícios, os nossos defeitos e substituindo pelas virtudes. Né? É através do progresso moral que encontramos o caminho para ampliar nossa consciência quanto à importância de nos autodesenvolver como espíritos eternos. Nós somos criados, não é? E temos a eternidade para desenvolver. Então é preciso que a gente esteja atento para o progresso moral. Avançamos muito no intelectual, vamos agora despertar para o progresso moral, para a lei de justiça, de amor, de caridade, compreender o amor que Jesus veio nos ensinar. Onde Jesus falava de amor, que amor é esse?
que a gente pode desenvolver em cada um de nós, a prática do bem, da caridade, o cuidado com nós mesmos, cuidado com o outro, cuidado com o meio ambiente, cuidado com os animais. Tudo isso é o progresso moral. Então, já progredimos muito, mas precisamos avançar mais. A intelectualidade passou na frente. Tem que haver um equilíbrio. Influência do Espiritismo. Vamos agora começar a falar um pouco, né, sobre essa influência, porque Kardec, no Livro dos Espíritos, colocou um capítulo que tem várias questões onde os espíritos, né, foram indagados, né, sobre essa contribuição. Então, o Espiritismo, o que é que o Espiritismo, como é que o Espiritismo pode contribuir, influenciar nessa melhoria, que a gente precisa melhorar intelectualmente e moralmente, principalmente moralmente. Então, qual é a contribuição? O que é que o Espiritismo pode, em que ele pode nos ajudar? Então, na questão 799 do Livro dos Espíritos, né, o Espiritismo vem destruir o materialismo, pergunta, né? Então, o que o Espiritismo pode, né? Então, o Espiritismo vem destruir o materialismo e fazer com que os homens compreendam que se encontram os seus verdadeiros interesses, onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Somente através de uma vida presente melhor é que o futuro poderá ser melhor. Então, o Espiritismo vem destruir o materialismo, essa ideia do materialismo, da vida material, só existe aqui. Morreu, acabou. Né? Então, a doutrina espírita vem destruir essa questão. Por quê? Porque a doutrina espírita vem falar sobre a questão da preexistência do espírito, a comunicação dos espíritos que estão no mundo espiritual com o mundo material, falar de reencarnação. Então, tudo isso está o quê? Destruindo o materialismo, aquela ideia que a vida é essa e que morreu, acabou. Que não teria sentido. Se tudo acabasse com a morte do corpo físico, nada teria sentido. Por quê? Que você tenha construído, vamos lá, nós ainda que estamos muito apegados à vida da matéria, que a gente construa tudo de material que a gente pode construir. Aí chega aos 70 anos, você morreu, não levou nada, ficou tudo aqui. Valeu alguma coisa? Vamos ver, agora o outro lado, uma pessoa que viveu aqui, reencarnou, fez todo um trabalho na área moral, espiritual, se ajudou, né, fez o bem, ajudou as pessoas, viveu bem, viveu de acordo com as leis divinas. Aí chega aos 50 anos, morreu, se acabou, nada valeu. Tem sentido? A ideia do nada. Morreu, se acabou, não tem nada. Passou aqui, não tem nada. E por que Deus fez a gente para... E ainda mais assim, que uns vivem 50, 60, 100, outros 2, 3 anos, outros morrem ainda na barriga da mãe. Então, se morreu, se acabou, como fica aí a justiça divina? Né? E como fica o propósito de Deus para essas criaturas que morreu, se acabou? O Espiritismo ajuda o espírito a se melhorar através da compreensão de que a vida não acaba com a morte do corpo físico e o progresso é uma constante. O Espiritismo é um ponto de apoio, uma luz que clareia o caminho, ajudando-nos a suportar nossas provas com paciência, resignação e responsabilidade. A doutrina espírita é esclarecedora, mas também nos consola e nos mostra, né, como a gente deve passar pelas situações da vida, com paciência, com resignação. Tudo isso que a doutrina espírita nos ensina é fácil de passar, porque é espírita, é tudo bom? Não. Os espíritas são espíritos imperfeitos, do mesmo jeito dos outros, que não são espíritas, com as mesmas dificuldades, vivendo num mundo de provas e expiações, seja que seja trabalhador da reunião mediúnica, somos espíritos imperfeitos, estamos aqui tudo no mesmo pacote. Então, não é fácil, porque é espírita, é santo, não. Nós não somos, espíritas não são santos, são pessoas com as mesmas dificuldades. E ainda com responsabilidade maior, porque muitos que estão em outras doutrinas, em outras religiões, não têm o conhecimento que a gente tem. Esses aí, pelo menos, não têm o conhecimento. Para nós, ainda a responsabilidade é maior, porque a doutrina espírita nos esclarece. Então, a responsabilidade nossa é bem maior. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo, para nós que temos esse conhecimento, que temos acesso à doutrina espírita, a responsabilidade é maior.
de fazer a coisa mais correta possível. Por quê? Porque a gente sabe, porque a gente estuda, a doutrina é clara. Então, se a gente erra sabendo que aquilo é errado, a responsabilidade é bem maior daquele que erra sem saber. Então, o espiritismo não deixa, ninguém é santo porque é espírita, nós somos o que somos. Então, mas é esclarecedora. E o que é que a doutrina espírita nos traz? Nada de novo, é o que Jesus nos ensinou, que a gente lá há 2000 anos a gente não entendeu, nós crucificamos e aí reencarnamos agora e estamos tendo acesso a essa doutrina, que vem nos esclarecer de uma forma mais simples. Cabe a cada um de nós colocar em prática. Ainda no Livro dos Espíritos, vamos lá. Ainda no Livro dos Espíritos, na mesma questão 799, né? A doutrina, de que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Aí é aquela mesma resposta, mas com outras palavras. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seita, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então, a doutrina espírita nos esclarece isso, né? Que duas chaves da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Todos os males são gerados do orgulho e do egoísmo. Então, a doutrina espírita deixa bem claro que não só existe essa vida aqui, que o que a gente está vivendo hoje, nós estamos preparando o amanhã. O que eu vou viver amanhã, eu estou preparando hoje. A vida que eu levo hoje, eu já tenho uma ideia do que eu vou ter amanhã. Porque a minha vivência de hoje, eu estou aqui me preparando, escalando para um futuro. Então, a vida que eu levo hoje nos dá uma ideia de qual é a vida que a gente vai ter depois, qual vai ser o nosso futuro. Por quê? Porque o futuro é uma continuidade, seja na matéria ou fora da matéria, o espírito ele é imortal, é o mesmo espírito, sou eu mesmo, que ora estou num corpo, esse corpo é perecível, tem um tempo de vida, vai ter que como colocar assim, morrer esse corpo, que é biológico, ter um fim, as células, tudo que forma o nosso corpo, tem um tempo de vida, mas há algo que a gente chama de espírito, que sobrevive a essa morte do corpo, que vai para um determinado local, de acordo com a sua consciência, e que se prepara para uma nova reencarnação. Então, se eu vou sofrer no mundo espiritual, se eu vou sofrer na matéria, depende de mim. Do que eu faço agora, eu tenho uma ideia do que vai ser o amanhã, seja na vida da matéria ou fora dela. Então, o Espírito, ela nos esclarece muito isso. Então, a doutrina, ela nos dá esse consolo, mais esse esclarecimento, e nos diz que nós somos responsáveis por tudo que somos e que fomos e que fazemos. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Então a doutrina espírita também nos esclarece sobre o bem e o mal. Tem um tema no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal. Então nós somos livres para escolher o bem e o mal. Então existe aí essa bifurcação, né? E nós, espíritos, né, nós fazemos as nossas escolhas. Os espíritos seguem o caminho do mal ou do bem, por serem livres para escolher entre um e outro. Então, o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Sim. Porque é através da matéria, da vida da matéria, que a gente vai saber o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é mal e o que é bom, que é o bem. Então a gente escolhe, nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio e a gente escolhe que caminho a gente vai percorrer. E quando a gente toma um caminho, segue, né, um destino, a gente já sabe. Mais ou menos o caminho que eu estou seguindo, eu sei como é que vai ser. Né? Como é que estão sendo minhas atitudes, que vida eu escolhi para mim, que vida eu estou levando, é mais para a vida da matéria ou para a vida espiritual. Aí a colheita
também vai ser mérito da pessoa. Se as escolhas foram boas, né? Então a colheita é boa, resultado bom. Se as escolhas não foram tão boas, os resultados não são tão bons, mas Deus vai sempre dar uma oportunidade, nada está perdido. Vai dar uma oportunidade, vai dar sempre várias, inúmeras oportunidades para a gente refazer, reconhecer que aquele caminho não está certo, que aquele caminho não é correto, que não está de acordo com a lei divina, a gente para e recomeça. Deus dá quantas oportunidades queiramos. Não tem, para Deus não tem limite, a sua bondade é infinita. Um dia a gente se cansa, né? Se cansa de seguir o caminho do erro, se cansa de sofrer e vai se determinar para o bem. Esse é o nosso objetivo maior. Por que existe o mal? Por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Também é uma questão lá do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se torna o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia o que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Então, o mal tem que existir? Não. O mal, Deus não criou o mal, né? O mal é consequência nossa, né? Então, na nossa condição de espíritos ainda muito imperfeitos, ainda no início da caminhada, o mal é preciso, mas não é porque Deus impõe a necessidade do mal. Nós que colocamos essa condição diante das nossas ações. Mas Deus não planejou nada de mal. Tudo de Deus é para o bem e é bom. Deus é bom, justo, perfeito em tudo. Agora, é necessário? Nós. Essa necessidade quem cria somos nós. Aí sim, aí é preciso o mal? É. Porque se não tiver o mal, a gente vai ficar sempre fazendo errado. Errado, errado, errado. Aí então quando a gente erra só para as consequências, a gente desperta. Então o mal é necessário, é nós que nos colocamos nessa condição. Do mal ser necessário, não Deus. Então, o mal ainda é necessário, porque a gente não aprendeu pelo bem. Tanto é que, quantos missionários, Deus nunca deixou a humanidade terrena desamparado. E já mandou outro, mandou o próprio Jesus e nós ainda não aprendemos. Aí agora, para nós que espírita, mandou a doutrina espírita. E parece que a gente ainda não vai aprender. Então, a caminhada é essa, né? Um dia a gente aprende. Então, o mal é necessário? Mas é uma escolha nossa, na nossa condição. Vamos tirar Deus dessa situação do mal. Então, no mundo que a gente vive, o mal é necessário? Porque a gente criou o mal e o mal é necessário para a gente despertar, para cair a ficha que alguma coisa está errada. Porque a gente não gosta de sofrer. Então, quando a gente sofre a consequência do mal, a gente para um pouquinho. Esse caminho eu trilhei e o resultado foi esse. Então, tem alguma coisa errada. Volto, vamos procurar outro. Então, o mal é necessário nesse sentido, não que Deus tenha criado o mal, né? Materialismo e espiritualismo, para a gente entender melhor, né? O materialismo, filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito, a inexistência de alguma coisa a mais que a matéria. Então, o materialista só acredita na vida da matéria. Morreu, falando da gente, morreu, acabou, não tem mais nada. O espiritualista, né, espiritualismo já tem uma coisinha a mais, né? Admite a existência do homem de um elemento chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte. Tese dual, corpo e espírito. Já o espiritualista, ele acredita que tem algo, mas já não acredita em reencarnação, na comunicação. O espiritualista, ele já acredita que tem algo a mais do que a matéria. Mas já quando fala na comunicação, então o espírito que está desencarnado, morreu, pode se comunicar com o mundo material, aí o espiritualista não. Acredita só nessas coisas, que existe um corpo e que existe algo mais que a gente pode chamar de espírito, além do corpo físico. Já no espiritismo, não. O espiritismo já nos esclarece, né, que existe a matéria, existe o espírito, que existe a parte espiritual, que o espírito continua vivo, que pode se comunicar, que reencarna.
Veja aí, né? Sistema tríduo inclui entre o corpo e a alma um outro elemento, o perispírito. Então, e mais além, a gente vai ver, né, que a doutrina espírita, além de explicar que a gente tem um corpo, que nós somos espírito, nós temos o corpo. Entre o corpo material e o espírito, há esse corpo semimaterial, que é chamado de perispírito, que serve, né, de comunicação do mundo espiritual para a matéria através do perispírito, do material para o espiritual através do perispírito. Então, é um corpo fluídico, material, só que é de uma matéria diferente dessa que a gente conhece grosseira. Mas aí o espiritismo, né, o espírita já acredita nas comunicações, na preexistência do espírito, a vivência no mundo espiritual, toda essa questão, a reencarnação. Aí tem toda aquela questão da doutrina espírita, é só em linhas gerais. Espiritualismo, falando de fé raciocinada ou não. O espiritualismo oposto do materialismo, crê que existe algo além da matéria, né? O espiritualista, ele é oposto ao materialismo. O materialismo só existe matéria, morreu, acabou. O espiritualista não, tem alguma coisa, né, além da matéria, mas é uma fé em necessidade de compreensão de raciocínio. É fora do raciocínio, né, que existe um corpo, existe um espírito, mas não existe mais nada. Fica mais, a coisa fica sem lógica, não vai de acordo com a razão. Já o espiritismo não, ó, crença da existência dos espíritos em suas comunicações com o mundo material, além dos demais princípios da doutrina, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, vida na erraticidade, etc. Aí é uma fé mais raciocinada. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vê que é uma doutrina que é mais racional, que está mais de acordo com a lei divina, com a justiça de Deus, que o que a gente faz, a gente recebe de volta, seja bom ou ruim, que morreu não acabou, que o espírito vai para algum lugar, que depois volta, mas volta num novo corpo, não pode ser no mesmo corpo, esperando o juízo final e um dia, né, voltar a questão da ressurreição, né, que aí tem as crenças que dizem, não, mas para Deus tudo pode, no dia do juízo final, esse corpo, mas como? Corpo biológico, né, e aí esse corpo que morreu, que foi enterrado, que foi sepultado, que foi cremado, o que foi enterrado na terra, que os animais se alimentaram, depois outro se alimentou, outro foi para os vegetais, o animal que comeu o vegetal, e a gente que comeu a carne desse animal, que comeu o vegetal que estava lá, onde foi sepultado o corpo, e no momento final Deus vai ter que recolher tudo isso, o que está em mim, o que estava no boi, que comeu o capim, e aí tudo isso, as bactérias, tudo isso para formar meu corpo de volta. É fora da razão, né? Da lógica. Quando diz assim, não, o espírito vai para um determinado lugar e volta no novo corpo, porque é mais lógico. Daí Jesus diz, né? É preciso nascer de novo, né? Do corpo e do espírito, né? Então, da água. Aí tem mais uma lógica do que num dia do juízo final, Deus ir buscar tudo isso aí, todas essas coisas, tudo que foi matéria do meu corpo, recolher de tudo, de todas essas coisas. Por exemplo, as pessoas que tem o costume de cremar os seus corpos, aí joga no mar, aí cinzas, aí o peixe come aquelas cinzas, aquelas coisinhas das cinzas, aí Deus vai ter que ir buscar lá no peixe que comeu a cinza para renascer esse corpo. É meio complicado, né? A lógica não dá mais para a gente, a fé tem que ser raciocinada, não dá mais para a gente aceitar totalmente fora da lógica, da razão e da ciência, né? A ciência prova que é impossível, né? Os fundamentos que levam à sustentação teórica do espiritismo são, aqui são alguns, que a gente não trouxe todos. A existência de Deus, a imortalidade da alma ou o espírito conserva sua individualidade após a morte do corpo físico. Nós somos uma individualidade que permanece essa individualidade. O espírito evolui sempre, passando por vários ciclos de existência no plano material. Só alguns fundamentos, né, da doutrina espírita, que tudo isso vai contribuir para a nossa melhoria, para que a gente possa se melhorar, né, moralmente falando, intelectualmente, moralmente também. Ensina os instintos superiores o que nos desligam da matéria, porque para a gente evoluir espiritualmente, é preciso que a gente vá se desligando da coisa da matéria. Se a gente não se desligar da matéria, a gente não consegue evoluir moralmente, espiritualmente falando. Cada vez que a gente vai se desprendendo da matéria, a gente vai ascendendo moralmente.
Desliga-nos da matéria, desprezar futilidades mundanas, amar o próximo. Nos avizinha da natureza espiritual. Então, quando a gente se liga às coisas espirituais, à prática do bem, do amor ao próximo, então aí a gente vai se desligando da matéria e se ligando mais às coisas espirituais. O que nos prende à matéria, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, são muitos, né? Todos os nossos vícios. Nos aproxima da natureza animal. Então, isso aí nos distancia da natureza espiritual e nos aproxima mais à vida da matéria. A vida animal quer dizer a vida da matéria. Então, a gente precisa se desligar mais do material para nos elevarmos espiritualmente falando. Influência da matéria. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Quem a vence se aproxima dos bons espíritos. Quem a deixa dominar se aproxima dos espíritos impuros. Então, enquanto a gente está muito ligado às coisas da matéria, aí a gente se distancia mais. Aquele que persevera, que não se deixa levar pelas coisas materiais, aí se aproxima mais dos espíritos puros e se eleva mais moralmente falando. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Até hoje ainda tem gente que acha que, até os espíritas mesmo, nós que estamos na doutrina espírita, tem muito de nós ainda acredita que o espiritismo vai ser a religião do futuro. E Kardec colocou essa pergunta para a gente entender que não é assim que funciona, que não é que no futuro todo mundo vai ser espírita. Veja a resposta. Certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Tal será a religião do futuro, a religião universal. Não será uma instituição fechada, uma ortodoxia rígida, regida por estreitas normas, senão uma fusão dos corações e dos espíritos. Está lá em Leon Denis. Essa questão quer dizer, vai chegar um tempo que todo mundo vai ser espírita? Não. O que é que vai acontecer? Como a doutrina espírita está tudo dentro das leis divinas e da natureza divina, todas as religiões elas irão convergir para esse pensamento. Por exemplo, a questão da ressurreição. A doutrina espírita diz que existe a reencarnação. As doutrinas que ainda acreditam na ressurreição, isso não vai ser sustentado, porque os espíritos eles vão evoluindo, vão compreendendo melhor com esse avanço tecnológico, intelectual que aconteceu. Essas religiões que continuarem com esse pensamento, isso é só um exemplo, esse pensamento, os seus seguidores não acreditarão mais, porque uma criança que estudou até o 9º ano, química e física do 9º ano, sabe que um corpo que foi destruído, que é um fenômeno que depois de ser destruído não consegue mais juntar. Então não é que vai ser espírita, mas vai acreditar que a ressurreição do corpo não pode mais existir. Vai ter mais lógica a reencarnação ou algo parecido com a reencarnação, a volta apenas do espírito. Então, é que esses ensinamentos espíritas, eles estão de acordo com a ciência, não é? E que as outras religiões vão compreender dessa forma, mas vai continuar tendo as diversas religiões, são necessárias. Os espíritos estão em diversos graus de evolução, embora, no geral, todos na condição de um mundo de provas e expiações, mas isso é em geral, mas tem as particularidades. Então, as religiões elas vão ser sempre necessárias, agora vão progredir, vão chegar a esses entendimentos que a doutrina espírita nos apresenta hoje, porque é lei divina, não é invenção da doutrina espírita, certo? Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e do apego às coisas materiais? Conhece bem pouco a pouco os homens que imaginam que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto? Então aqui essa questão então se o espiritismo tem que fazer alguma coisa, por que não faz logo?
Aí aqui ele está dizendo, conhece bem a pouco os homens que imagina que uma causa qualquer possa transformar como por um canto, não vai ser num passo de mágica. A doutrina espírita não é uma varinha mágica, né? As religiões não é uma varinha mágica que você entrou num templo daquela religião e daqui a pouco está tudo transformado, não. Isso vai ser devagar. A transformação, porém, somente com o tempo gradual, progressivamente se pode operar. Então, cada um a seu tempo. Né? A gente está aqui numa condição já de compreender que a reencarnação é possível. Nós temos aqueles irmãos que a cabeça, né, ainda só entende a ressurreição. Por enquanto, é bom que ele fique entendendo. Vai que ele sai de lá e depois nem fica cá, nem entende ressurreição, nem reencarnação. Então, tudo a seu tempo. Um dia não, é gradual. Então, não vai, o Espiritismo não vê mudar o mundo assim de um dia para outro. Ele realmente contribui, a gente vê que essas contribuições da questão de matar, matou a morte, né? A questão de destruir o materialismo, mas tudo isso é devagar, sem nada é de um dia para outro. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressa os Espíritos? Então, essa mesma coisa. Então, não precisa apressar, né? Kardec perguntou, então apressa logo? Não, de maneira nenhuma. Não vai apressar, porque tudo é gradual, cada um a seu tempo, as pessoas, cada espírito tem sua condição espiritual e gradativamente chegaremos lá. Já estamos encerrando. A influência do Espiritismo em verdade, a afeição de movimento libertador das consciências será precioso fator de evolução em toda parte. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando com a verdade, e anortear-lhe a marcha redentora. O Espiritismo é um desses movimentos e se destina não apenas a abrir um campo diferente de pesquisas à ciência, mas principalmente a marcar uma nova era na história da humanidade, pela profunda revolução que provoca nos seus pensamentos e em seus ideais, impulsionando-a para a sublimação espiritual pela vivência do Evangelho. A doutrina espírita nos diz que a gente vai, aos poucos, compreendendo o Evangelho do Cristo e colocando em prática. Porque o mais importante do conhecimento é a prática. Então, isso é devagar. Vai tendo conhecimento e vai colocando em prática aqueles conhecimentos. Então, o Espiritismo contribui, né, influencia no progresso da humanidade. Por quê? Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtude, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, a doutrina espírita nos esclarece a necessidade que a gente tem que se melhorar, de evoluir, de crescer, de substituir nossos vícios por virtudes, porque os vícios nos trazem sofrimento, nos traz dificuldades do dia a dia. Então, com isso, a gente vai substituindo. Por quê? Porque a gente vai se melhorando, entendendo melhor, compreendendo a necessidade que tem de nos melhorarmos. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. O progresso da humanidade não tem seu princípio na aplicação da lei tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Kardec diz, quando a ciência provar que a doutrina espírita está errado naquele ponto, deixe a doutrina e segue a ciência. Até agora não aconteceu. A humanidade progride através dos indivíduos, que se melhoram pouco a pouco e se esclarece quanto a estes. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. A gente vai nos melhorando e a nossa melhoria vai ajudando, auxiliando os outros a nos melhorar, a se melhorar também. O espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é, devido aos esclarecimentos que a gente tem a oportunidade de conhecer com a doutrina espírita. Então, o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a obrigação de ser melhor do que é. O espírita mesmo, não é o outro não, nós, cada um indivíduo, nós temos a obrigação de ser melhor do que nós mesmos. E porque nós temos acesso a esses ensinamentos, a esses esclarecimentos. Então, temos a obrigação de sermos melhor. Mas comparando com nós mesmos, não com o outro.
Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más inclinações. Então, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se melhorar. Nem aqui o orador da casa espírita, o presidente da casa espírita, o trabalhador da reunião mediúnica, do passe, não é melhor do que ninguém. São todos do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades. Apenas estamos mais dispostos a estudar e a trabalhar na casa espírita, que são tão necessitadas de trabalhadores, mas não somos melhor do que ninguém. Então é assim, destruindo o materialismo, né, que a doutrina espírita vai realmente, até hoje, vai continuar influenciando no progresso da humanidade. Essa doutrina esclarecedora, porém também muito consoladora. É essa a mensagem que eu tinha para hoje. Uma boa tarde, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Eu gosto muito dessa fala do Chico, quando ele diz: se não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Tem uma reflexão, eu sou difícil, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande com fontes, mas eu sei que algo que eu li da doutrina espírita, ela fala sobre essa questão da tríade, né? Ciência, filosofia e religião. Enquanto é como uma lei de justiça, amor e caridade. É uma coisa só. A gente não pode separar. Se a gente for olhar a doutrina espírita só os eventos mediúnicos, ou for olhar só a questão filosófica, ou só a questão religiosa, a gente vai cair na mesmice das outras denominações, que é aquela questão dos milagres, não é? Esperar que alguém faça aquilo que nós precisamos fazer. E para mim, eu acredito que o diferencial da doutrina espírita é justamente esse. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço individual que ele faz para domar as suas más tendências. O que é ser espírita? É ser todo dia melhor do que foi antes. Independente de qualquer questão, independente do que acredita, independente de tudo. Não adianta ser palestrante, trabalhador, passista, médium, se não está se dominando, se não está dominando as suas más tendências. Então, o Espiritismo ele apresenta entre tanta coisa, esse fundamento, que cada um é juiz de sua própria consciência, que não cabe a ninguém dentro da doutrina espírita, independente do tempo de espiritismo, independente de quantas encarnações já foi espírita, tem alguns espíritas que são especialistas em descobrir quem é a reencarnação de quem. Isso não interessa se não houver uma mudança interior. Aí eu estava ali pesquisando o que é sublimar, né? A gente sempre ouve essa questão da sublimação espiritual. Então, sublimar é purificar. Então, a proposta do Espiritismo é a sublimação espiritual, ou seja, o aperfeiçoamento espiritual individual de cada um. E se cada um se melhora, se cada um procura no seu universo ser melhor, é aquela corrente do bem. Eu melhoro, aí o ambiente onde eu estou melhora, e aquele ambiente que é micro dentro de um macro melhora, 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 e aí o planeta melhora. Então a transformação ela não vem de cima para baixo, o Espiritismo não tem como proposta tornar-se religião universal, mas tem como proposta convidar aqueles que já tenham a oportunidade de conhecê-lo a buscar dentro de si as suas más tendências e aprimorá-las, transformá-las em virtudes. O autoconhecimento, a prática do bem. Que a gente possa levar para casa essa mensagem e que a gente, quando for viver, não falar, mas quando a gente for vivenciar algo que a gente acredita que é uma verdade, que a gente possa fazê-lo dentro desta crença, desta fé raciocinada. O que eu estou fazendo me ajuda? É para o meu bem? É para o meu melhoramento? Não está comprometendo ninguém no meu entorno? É essa pergunta que Santo Agostinho fazia e que nós precisamos fazer todos os dias.
Agradeço a todos que estiveram presentes, especialmente a nossa irmã Dilma e ao nosso irmão Martins, que vieram nos apoiar e nos amparar nessa tarde, e que nós possamos levar as reflexões do Espiritismo para a nossa vida e vivenciá-los verdadeiramente, que é o Evangelho de Jesus, nessa forma simples e esclarecedora como as coisas espirituais precisam ser. E eu vou encerrar nossa atividade através da nossa prece. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse momento, Senhor, lhe agradecemos por essa tarde iluminada, por essas reflexões trazidas pela nossa irmã, que possamos ter em nossas mentes esse compromisso, ser espírita, vivenciar o Evangelho de Jesus, que é uma e a mesma coisa, que é um trabalho voluntário, não tem remuneração, não tem reconhecimento, porque a transformação interior não deve ser pautada naquilo que os outros esperam, mas sim naquilo que precisamos esperar de nós mesmos. Que teu amor nos envolva, que fluidos salutares sejam derramados sobre todos nós, para que assim, fortalecidos na confiança e na fé regeneradora, que é a fé raciocinada, possamos enfrentar os desafios da vida com muito amor e com muita perseverança. Que assim seja. Assim seja. Que você possa ir em paz e que os bons Obrigada. espíritos te acompanhem. Amém. Obrigada. Vamos preparar para a paz.